Ouça agora o programa Fonte de Esperança, uma meditação diária sobre os problemas decorrentes do dia a dia. Terceiro áudio do tema: tudo muda, pecado continua sendo pecado. Texto bíblico, Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. O objetivo principal desta série é demonstrar biblicamente que, mesmo depois de séculos de história da humanidade, permanece de maneira inalterada a afirmação e a conceituação por parte da Bíblia Sagrada que os múltiplos atos pecaminosos praticados por grande parte da humanidade nos dias atuais ainda são e sempre serão considerados por Deus como sendo pecados. Considerando-se que a prática do pecado pelos seres humanos contraria a todos os mandamentos específicos de Deus, cada vez mais nota-se que os atos pecaminosos da humanidade pós-moderna esfria a já pouca relação de intimidade espiritual com Deus. Com isso, é cada vez mais reduzida a comunhão entre a criatura e o Criador, aumentando a atroz e colossal distância espiritual entre ambos. Essa distância espiritual e moral degrada o relacionamento de Deus com a humanidade, causando com isso tristeza em Deus e extremos sofrimentos internos e externos na humanidade pecadora. Muitos desses sofrimentos são irreversíveis devido à completa ausência de reconciliação, a qual é constantemente ignorada pelo pecador ao desprezar a misericórdia e o perdão de Deus. As novas descrições pós-modernas ao termo pecado têm encontrado muitos apreciadores e simpatizantes dentro da cristandade atual. Uma nova cristandade que, de modo infeliz, se encontra contaminada pelas concepções sombrias e maléficas do ecumenismo, no qual os seus defensores idealizam uma unidade doutrinária entre todas as religiões. Tal ideia, porém, não encontra fundamentação bíblica para que se estabeleça uma unidade entre as muitas e infundadas doutrinas religiosas. Como parte disso, destaco que nenhum dos grandes personagens e nenhum dos grandes líderes bíblicos que foram fiéis a Deus foram ecumênicos quanto às tradições, os dogmas e as práticas religiosas. Nenhum deles introduziu rituais e credos importados de outras religiões. E ouvinte, é digno de nota destacar que foram os líderes ecumênicos oriundos das ramificações do judaísmo que se opuseram, perseguiram, prenderam, julgaram e crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Junta-se a essa crescente busca pela unidade entre todas as religiões a veemente defesa que muitos cristãos têm feito sobre o valor, observância de sua pluralidade religiosa em relação à verdade. Defendem que não existe uma verdade absoluta, mas existe sim muitas verdades diferentes para cada pessoa. É bom lembrar, a Bíblia é um livro de uma única interpretação, não como muitos querem, cada qual a seu modo de entender. Quando se fala no assunto pecado, raramente iremos encontrar artigos que confrontam os leitores ou os ouvintes concernente à importância de não pecar.
de maneira evidente os termos bíblicos, sã doutrina e a santa maneira de viver, defendidos pelo apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, progressivamente já não estão mais sendo um dos temas principais nos sermões proferidos em muitas igrejas. A maioria dos sermões odiernos, proferidos por pregadores cegos de entendimento, são muito afáveis quando em seu conteúdo frisam a realidade e os efeitos nocivos do pecado. Então, ouvintes, fica a dica: tudo muda, pecado continua sendo pecado. Eleve o seu pensamento a Deus e vamos falar com Ele em oração. Maravilhoso e eterno Deus, Deus bendito e fiel, obrigado, Pai, pelo plano da salvação, plano perfeito. Cristo se entregou à morte de cruz para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Com este sacrifício salvífico, recebemos o direito do perdão, recebemos o direito de ser chamados filhos de Deus. Oro a Ti nesse instante, ó Pai, intercedendo por cada ouvinte desta mensagem de hoje. Permita, meu Senhor, a graça salvadora de Cristo Jesus na vida de cada um deles. Conceda-nos, ó Deus, um coração arrependido. Conceda-nos, ó Pai, a humildade para reconhecermos que sem Ti não há salvação. Oro a Ti nesse instante, ó Deus. Abra nossa mente para que possamos compreender a doutrina da salvação através de Cristo Jesus. É a minha oração, é o meu pedido. Peço a Ti, em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Pecado é tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Quando alguém decide seguir a Jesus, recebe o perdão de todos os seus pecados. Porém, isso não significa que nunca mais irá pecar. E ouvinte, só ficaremos totalmente livres do pecado quando vivermos com o Senhor no céu. Convido você para no programa de amanhã aprofundarmos o nosso entendimento ao seguinte pecado: a acepção de pessoas. Você ouviu o programa Fonte de Esperança. Compartilhe esta mensagem com os seus amigos que também podem estar precisando de uma palavra como esta. Deus abençoe a sua vida. Se você queira receber áudios semelhantes a este, envie o seu contato pelo WhatsApp 62 98499 0001.